Como fazer a cirurgia de pitose palpebral? Vamos falar sobre isso hoje e sobre o melhor momento de operar a pitose. Eu sou a doutora Júlia Rosseto, especialista em oftalmologia pediátrica, estrabismo e plástica ocular, mestre e doutora pela Unifesp. A pitose palpebral é quando a pálpebra está caída ou mais fechada. Ela pode ser leve, quando ela cobre só uma parte da parte colorida, ou severa, quando ela fecha o olho completamente. As pitoses severas devem ser operadas tão logo elas sejam diagnosticadas, principalmente na criança. Isso porque a visão se desenvolve nos primeiros anos de vida da criança. E para enxergar, o cérebro precisa receber imagens simultâneas e nítidas dos dois olhos. Se isso não acontece, por exemplo, por conta de uma pitose severa, esse olho é ignorado pelo cérebro e fica preguiçoso. Isso a gente chama de ambliopia. Se isso não for corrigido logo, esse olho vai ficar com uma baixa visual que é impossível de corrigir na vida adulta. Já a pitose moderada ou leve, que não fecha completamente o olho, pode ter uma cirurgia planejada para o momento oportuno. Nas crianças, muitas vezes o momento oportuno é por volta dos 3, 4 anos de idade, quando a gente tenta melhorar a simetria das pálpebras, ou seja, fazer a aparência da criança ficar mais harmônica e tentar evitar que ela sofra bullying. A abertura da pálpebra é feita por 2 músculos. O primeiro deles é o músculo levantador da pálpebra superior. Ele é um músculo longo, que fica mais superficial, mais próximo à pele. O segundo músculo é chamado de músculo de Miller. Ele é mais curto e mais profundo, ou seja, ele fica atrás do músculo levantador da pálpebra. Esses 2 músculos, na sua contração, fazem o olho abrir. E são esses 2 músculos que a gente pode abordar na cirurgia de pitose. Existem 3 principais formas de corrigir a pitose palpebral. A primeira delas é abordando o tendão do músculo levantador da pálpebra superior. Nessa técnica, a gente faz uma abertura na pele, superior aos cílios, e o músculo pode ser fortalecido de 2 formas. Se ele está fraco, como é comum nos bebês com pitose, a gente fortalece ele ressecando uma parte dele. É como se a gente encurtasse um elástico para aumentar a sua força. Agora, se o músculo está solto, como é muito comum nos idosos, a gente simplesmente reinsere ele, permitindo que ele exerça a sua força e abra a pálpebra. No final da cirurgia, a gente fecha a pele com alguns pontos. Nas crianças, esses pontos são absorvíveis, ou seja, não precisa tirar depois da cirurgia. A segunda técnica é chamada de suspensão ao frontal. Nessa técnica, fazemos uma abertura na pele, acima dos cílios, e mais 3 aberturas em forma de triângulo acima do supercílio. Colocamos então uma faixa que conecta a pálpebra ao músculo frontal. Essa faixa pode ser de silicone, por exemplo. E ela funciona como uma rédea, de maneira que ela transmite a força do músculo frontal para a abertura da pálpebra. No final das cirurgias, todas essas aberturas são fechadas com pontos, que mais uma vez nas crianças são absorvíveis e não precisam ser tirados. Essa técnica é indicada para pessoas que têm uma função muito pobre da abertura da pálpebra, ou seja, que conseguem abrir muito pouco os olhos, pois ela usa a força de um outro músculo para conseguir essa abertura. A terceira técnica é chamada de conjuntivo-milerectomia, ou correção de pitose via posterior, ou ainda minimamente invasiva. Nessa técnica não tem cortes na pele. A abertura é feita na parte de trás da pálpebra, o músculo de Miller é encurtado e a pitose é resolvida. O paciente precisa usar uma lente de contato depois da cirurgia para proteger o olho desses pontos. Essa cirurgia é indicada para pessoas que têm pitoses leves. A cirurgia é feita no centro cirúrgico com anestesia. Nas crianças é feita anestesia geral. Nos adultos pode ser feita anestesia local com sedação. O paciente tem alta no mesmo dia e geralmente pode retomar suas atividades, seja escolares ou profissionais, em 7 a 10 dias na maior parte dos casos. Não é comum ter dor no pós-operatório. No entanto, é muito comum a pele ficar roxa e a pálpebra ficar inchada. Então é importante fazer repouso no pós-operatório e compressas frias, para tentar diminuir esses sintomas. Cuidados especiais têm que ser tomados para manter a lubrificação do olho, principalmente nas crianças.
Por uma correção eficiente da ptose, é normal que no pós-operatório a criança durma com os olhos entreabertos e tenha dificuldade de piscar, e isso pode ressecar os olhos. Para evitar isso, é preciso o uso de colírios lubrificantes e de gel lubrificante. E fazer um monitoramento frequente num consultório oftalmológico para avaliar se o olho não está sofrendo nenhum dano. Se você ou seu filho tem ptose, procurem a avaliação do especialista para saber qual a melhor técnica para corrigir e qual o melhor momento para fazer a cirurgia. E se você gostou desse conteúdo, acesse o nosso blog. O link está na descrição desse vídeo.